Olá pessoal, estamos aqui com mais um quadro Conexões, onde temos essa proposta de conectar diferentes profissionais de diferentes áreas da saúde mental. E hoje nós estamos com a Luísa Franco. A Luísa que tem um currículo maravilhoso, ela é psicóloga, ela é filósofa e ela também fez mestrado e doutorado em filosofia, atua na área junguiana, psicanálise junguiana, e tem muito para nos trazer, nos enriquecer. E hoje ela vai falar sobre o tema do luto no divórcio. Luísa, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite. Fica à vontade para si, né? Eu trouxe ali uma apresentação, mas pode trazer mais para nós do teu currículo, é sempre muito importante. E falar o porquê da escolha do tema, né? Explicar um pouquinho mais para nós o que significa esse luto do divórcio. Eu passei pelo divórcio e vivenciei um luto muito doloroso. E quando eu fui buscar ajuda, que não é porque eu sou psicóloga que eu me resolvo sozinha, né? Não é assim. Eu senti muita dificuldade de encontrar profissionais que me dessem esse apoio. E eu queria um caminho, sabe? Eu imaginava que tinha que existir um caminho, tinha que existir algo mais fácil, alguma coisa que eu pudesse me segurar para conseguir continuar vivendo, continuar fazendo o que eu precisava fazer e passar, né? Atravessar esse período de luto. E então eu comecei a estudar sobre isso, porque eu gosto muito de estudar, e eu falei, por que não eu mesma desenvolver um método? E aí eu comecei a me tratar como se eu fosse uma paciente minha. Então o que eu precisava? E aí eu comecei a ser bem metódica, com rotina, comecei a ler mais sobre saúde mental num sentido de luto mesmo, né? Um luto de falecimento. É muito parecido. E em alguns casos até pior, porque a gente tem a pessoa viva. E você não pode, não deve entrar em contato com a pessoa que já te fez mal, que já te fez mal e está viva. Porque quando tem um falecimento, você não tem outra opção, a não ser aceitar e seguir em frente. Mas por isso que eu quis trazer o luto pós-divórcio bem específico, porque é uma área importantíssima da gente tratar, e eu encontrei outras mulheres passando por isso. Então a gente foi se ajudando ao longo do tempo e eu fui desenvolvendo um método de trabalho. Que bacana. A Luísa é sempre super autêntica, isso é muito legal, né? E essa questão de quantas pessoas passam pelo luto do divórcio e não tem um método, não tem um caminho das pedras que poderia ter em termos terapêuticos, né, Luísa? Nos fala mais assim, então, o que é esse luto pós-divórcio? Então, assim, você tá vivendo sua vida e você tem planos e tem uma identidade, então você é esposa de alguém, é nora, você às vezes é tia ou sobrinha, ou você entra na família do outro. Ou madrasta, né? Então você tem muitos papéis ali de sendo esposa, marido, e você tem uma identidade fixa. Tem uma identidade social, né? Social. E aí quando você se divorcia, você perde isso. E às vezes você perde muito mais do que isso. Quando a pessoa se dedica demais ao casamento e acaba se negligenciando, se colocando em segundo plano, essa dor do luto dói muito mais. Porque daí ela perde um pedaço muito grande de si. E ela fica, quem sou eu? O que eu faço agora? Como é que vive? Isso a gente consegue ver muito em homens também. Quando a mulher, ela ocupa um papel onde ela resolve tudo da vida dele. E as mulheres, quando se anulam para resolver tudo da vida do marido. Ou da família. Então, essas situações, a gente vê que é mais grave. Então a pessoa se perde mais, e perdendo essa identidade é muito mais difícil de sair de um fundo de poço, por exemplo. É como se a pessoa estivesse tendo um luto, uma dor, e o que morre é essa identidade social, além de morrer sonhos, planos, uma idealização daquela pessoa, né? Porque mesmo que seja um divórcio amigável, eu brinco que não existem divórcios amigáveis, mas ainda que seja um divórcio amigável, existe um morrer, né? Um morrer em vida, né? Então é a morte em vida, e aí você tem que lidar com todas as questões, né? Se reorganizar, se reestruturar, né? Se reformatar para essa nova caminhada. E com isso, com base em muita dor, né? Muito sofrimento. Né? E é importante nomear o que morreu ali. E quanto mais honesta você é consigo mesma, mais fácil fica, porque às vezes morreu uma versão que não fazia mais sentido e que não era tão saudável. Então é bonito ver na travessia da dor
que o que morre é o que tinha que morrer mesmo. Porque o que vem aí, o que vai renascer, é algo muito mais autêntico, é mais poderoso, é uma identidade nova. Isso quando a pessoa realmente passa, quando ela realmente faz essa travessia, que é um atravessar a dor, não é pra pular a dor, não é pra fingir que não tá doendo. Que isso a gente vê bastante também. Uma negação, né? É uma negação. Nessa época, né, de um positivismo tóxico que às vezes a gente encontra, as pessoas falam, não, mas eu já tenho que superar. Ah, passou um mês, já foi muito tempo. Não, às vezes demora 1 ano, demora 2, pode demorar mais ou menos. Só que não é bom pular essa parte da dor, é bom sentir a dor. Porque tem toda uma beleza na dor que você vai se renascendo, você entra em contato com si. E aí você vai se montando. Um conto que me ajudou muito foi da Mulher Esqueleto, do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro é fantástico para quem tá passando pela essa travessia, né, do luto. E esse conto especial é uma mulher que ela vai se conectando com as partes dela. Então é um esqueleto que precisa ser montado. E eu me vi muito assim, a gente se vê muito assim. Nossa, qual parte minha que ficou para trás, que morreu, qual parte tá nascendo? E às vezes a gente conhece uma parte que nem sabia que existia. E essa é a beleza do processo, por isso que não é bom atropelar. E não é legal você colocar uma outra pessoa pra substituir aquela que foi, a dor. Não dá pra fazer isso. Fica na dor, passa por essa dor que vem coisa muito mais bonita. Que lindo isso, né? Então, atravessar o processo que é dolorido. Eu gostei demais que você falou, Luísa, que há beleza na dor, sem dúvida. Né? Vamos pensar nos processos que existem mais fortes na vida, né, e que trazem vida, eles são permeados por dores. Né? Uma criança nasce, a gente tem dores de parto. Né? Um sonho nasce, um projeto nasce, uma empresa nasce, nós vamos ter dores também, né? E aquilo que morre nos traz dor, mas aquilo sai, né, nos diferentes lutos, nesse caso no divórcio, sai o que tinha que morrer, né, que se completa ali, para que o novo chegue. E nesse caminhada, há dores, sem dúvida nenhuma. E para que esse processo aconteça, precisa ter aceitação. Porque tem muita gente que trava no divórcio, no luto, porque não aceita. Então a pessoa fica revoltada, fica endurecida, fica muito magoada, fica reativa demais e acaba afastando as outras pessoas. Nesse momento é fundamental que você tenha rede de apoio. As mulheres se curam entre mulheres, as mulheres precisam de amigas. O processo dos homens é um pouco diferente. Os homens, eles se curam mais nos afazeres. Então, às vezes, é sair com um amigo, ou sair para pescar, ou sair para jogar, fazer algum esporte. Mas as mulheres é conversar. Essa conversa, essa troca. E são as amigas que salvam. Né? Porque elas que vão escutar 1000 vezes a mesma história, 1000 vezes a mesma reclamação, mas é um processo curativo. E, sem dúvida, fazer terapia precisa para se reorganizar e também passar pela psiquiatria, porque a medicação pode ajudar muito nesse processo. Em alguns casos que a gente vê de pensamento obsessivo pelo fato do divórcio, algumas pessoas passam por um divórcio e daí se culpabilizam muito, né, Luísa? Ficam com aquela culpa remoendo, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse sido diferente, acho que eu fui imaturo, ou também às vezes fica muito projetivo, culpabiliza muito o outro, né? Ele fez isso, ou ela fez isso, né? Com certeza, a gente sabe que existem injustiças nesse processo, mas a vida não é justa, né? E a gente caminha por ela e ela continua sendo bela, né? E eu achei muito interessante que você falou também, Luísa, que a pessoa fica presa ali, né? E a gente vê isso. Me veio na mente quando você falou dessa pessoa ficar naquele ponto e não fazer um enfrentamento real da dor. Ela fica ali que nem se fosse o dia da marmota. Tem um filme que ele fica preso todo dia é o mesmo dia, não é? Faz isso. A pessoa fica presa ali todo dia é o mesmo dia, é a mesma dor, é a mesma queixa, né? E como é que você vai se reestruturar? Como é que você vai se restaurar? Porque o divórcio não deixa de ser, né, uma sensação de roubo ou né, de ter que se refazer, reinventar. E como é que você vai fazer isso sem negar a dor, né? Então, você trouxe aí algumas dicas. As mulheres se curam com mulheres, né? E os homens se curam também, né, com seus amigos, mas com afazeres, né? E às vezes também entrando numa questão mais de mergulhar no trabalho, né, de reencontrar sua identidade laboral, também ajudaria os homens. Também ajuda. Precisa ter um equilíbrio entre muitas coisas. Primeiro, assim, eu gostei muito de desenvolver o método pra mim, que começasse desde o básico, assim, eu precisava cuidar da minha saúde, então eu precisava acordar sempre no mesmo horário, de manhã,
porque eu gosto, né? Então depende da pessoa. Treinar, cuidar da minha alimentação, dormir cedo, encontrar as minhas amigas, fazer minhas leituras, meus estudos. Isso me ajudou muito. E eu vejo que ajuda muitas mulheres também. Aí depois disso é perceber o ambiente, porque às vezes a gente tem que se mudar. Eu precisei me mudar. E isso foi maravilhoso, porque aí eu parei de pensar no divórcio e comecei a pensar em reforma. Tinha outros problemas mais iminentes. Então foi bom, sabe? Então aí a gente começa a dar outro peso para problema. E a vida, ela vai trazendo coisas boas, coisas ruins. Nem todo dia é ruim. Tem dias muito legais, mesmo dentro da dor. E é bom aceitar isso. E uma coisa que você estava falando também, da gente aceitar... sabia que às vezes é preciso aceitar que a gente é a vilã da história? Pra passar pra frente. Né? Às vezes um divórcio, geralmente a culpa é dos dois, né? Mas às vezes um pede, o outro aceita, aí esse que pediu ficou ofendido porque o outro aceitou. Às vezes viram amigos, às vezes tem muita briga. Então, em muitos casos, alguém vai virar vilão. A culpa vai cair sobre alguém, e às vezes se cair sobre você, deixa, aceita e só toca pra frente. Nem todo mundo vai gostar de você. Vai perder alguns amigos, sim, mas vai fazer outros muito mais. Então, essa questão da aceitação, eu acho que é a parte mais importante para superar o luto do divórcio. Ter uma estrutura, pensar que é uma travessia, que você precisa atravessar mesmo, sem pular etapas, e aceitar que para algumas pessoas você vai ser vilã, para outras pessoas você vai ser guerreira, algumas pessoas vão te admirar, algumas pessoas vão seguir seu exemplo, outras pessoas vão te condenar, mas é assim com muitas coisas. E ter esse discernimento, né, que o divórcio ele não aconteceu por acaso, né? Então eu vejo que muitas pessoas falam foi do nada. E aí eu escutei até um psicólogo falando sobre uma música que estava muito na moda, que falava assim, vai falar que foi do nada, que não tinha falado nada sobre isso e tal, uma coisa assim, e, né, que culmina num divórcio, numa separação, a letra da música. E o que acontece? Na verdade, existe um falar, existe um comunicar ali, né, nos meses que antecedem um divórcio, que existe um desequilíbrio do casal, né? Existe uma evidente desarmonia do casal. Às vezes é uma desarmonia até pro positivo, né? As pessoas falam, nossa, foi os 6 meses que a gente mais viajou, que a gente mais esteve com amigos, que a gente estava muito, né, muito produtivo como casal, muito parceiro. E eu me lembro de uma paciente que trouxe isso, né, no pré-divórcio, né, ela falou, olha, eu não entendo como aconteceu, porque a gente estava muito parceiro. E aí o que a gente vai ver? Que na verdade essa parceria estava camuflando, né, disfarçando questões de intimidade, questões de o olhar verdadeiro para o outro, né? Eles estavam muito bem socialmente com outras pessoas, mas os dois sozinhos não estavam bem, né? Então é uma coisa interessante também, né? Porque casamento é uma coisa difícil, né? É um dia a dia que precisa de cuidado. Então você vai vivendo sua vida, o outro vai vivendo, vocês precisam achar um caminho do meio para viverem juntos. Não pode ter competição. Jung fala uma frase muito bonita, que aonde tem poder, onde tem jogo de poder, não tem amor. E aonde tem amor, não tem poder. Não tem como ter as duas coisas. Então, no amor é muito uma doação. Só que também precisa receber. Então tem que ter esse equilíbrio. Se tem desequilíbrio no casamento, ele vai indo pro fim. Tá anunciando um fim, né? Anuncia um fim. Então tem que ter esse cuidado. E às vezes um fala, o outro acaba que não escuta mais. Às vezes as pessoas não cuidam com o jeito que fala com o outro, é muito desrespeitoso, né? Então às vezes são pequenos detalhes e não tem um grande motivo. Muitos casais se separam sem um grande motivo e a pessoa às vezes fala, mas foi do nada. Mas e os pequenos detalhes do dia a dia que foi tornando insustentável aquilo? Então às vezes é por isso. E às vezes o casal trabalha juntos, né? Então trabalha junto, daí um tem uma função, o outro tem uma função que hierarquicamente pode ser abaixo, às vezes chega em casa e também desempenha aquela função, que vai ser adoecedor, né? Para ambos, né? É como se continuassem trabalhando a partir dali, né? Nossa, é horrível, né? Tem que se relaxar em casa. Eu sempre falo assim, ó, casamento, ele é a união de duas pessoas, que se tornam uma só.
né? Então, o casamento, a relação casamento, né, ela é como se fosse uma terceira pessoa, né? Ela é que você tem que cuidar, não pode cuidar só de você, às vezes não pode cuidar só do outro, você tem que cuidar do relacionamento, da relação entre os dois. 3 coisas para cuidar, né? Exatamente. E os dois cuidando de 3 coisas. Exatamente. Aí funciona bem. Aí funciona bem. E o que acontece é que muitas pessoas se anulam, né? Elas acham que casar é não existir. Isso é um dos maiores potenciais para adoecimento da relação entre o casal, né? E isso também faz com que seja cada vez mais difícil de superar um término de casamento. Exatamente. Eu vejo que geralmente mulheres, quando tem dependência emocional, a dor do divórcio é muito maior. Porque ela perde totalmente a identidade dela. Quando não tem essa dependência emocional, dói, só que ela consegue se estruturar e seguir em frente. Então, muitas se anulam e aí sofrem por se anularem, depois sofrem por perderem oportunidades, porque priorizaram o casamento, e aí sofrem quando o casamento termina. Ou seja por divórcio, ou seja por falecimento. E isso é uma coisa interessante, né? Porque aí a pessoa faz um retrospecto, né? Seja no divórcio ou no falecimento, e aí ela faz esse movimento, às vezes, muito de autoculpabilização, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, que eu falo que uma terapia anteriormente ia espelhar isso para ela, né? Teria ajudado. Mas mesmo assim, a gente tem que sair do condicional. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, e olhar para frente, né? O verbo é futuro, o verbo é no futuro, não pode mais ser no passado, né? E essa é uma dificuldade, porque existem feridas, existem lembranças, existe a saudade, existe saudade dos sonhos que a pessoa tinha com aquela outra pessoa. E o cérebro prega uma peça na gente que é horrível. Quando você termina um relacionamento que você sabe que estava ruim, você esquece a parte ruim e lembra só da parte boa. Você idealiza. Aí você fala, nossa, o que eu fiz de errado? Meu Deus, terminei. Não, você tem que... Eu precisei fazer uma lista. Literalmente, eu fiz uma lista. Eu ia anotando, não, mas teve isso aqui que aconteceu. Não, mas teve mais isso aqui, porque eu esquecia. E eu começava a lembrar só da coisa boa. E quando eu começava a lembrar só da coisa boa, eu relia essa lista de coisa ruim. Não, é realmente, então... É um exercício fantástico, porque a emoção nos engana, né? Muito. Então você tá lá, tá com dor, tá com saudade, só não tá tão perfeito. Não era perfeito que você tem. Aí as amigas sabem, o que é isso? Lembra desse negócio? Lembra disso? Então por isso que a gente precisa das amigas também. As amigas ajudam muito, a rede de apoio ali, né? E eu costumo dizer que nesse caso vale muito as amigas. Por quê? Às vezes familiares, às vezes assim, a tua mãe, a tua avó, teu pai, eles vestem tanto as tuas dores que aí eles produzem raiva, né, na pessoa que tá ali. As pessoas mais próximas falam, esse cara foi um bandido, foi não sei o quê. E você fica cheio de raiva né, do ex e tal. Então, a importância de pessoas que têm um olhar mais neutro e que querem que você continue avançando. Isso, né? Quando a família não fica do lado da outra pessoa, né? que eu vejo que é pior aí. Eu conheço casos assim também. Então, por isso que amigas, né? As suas amigas, elas vão estar com você, elas vão te entender, vão apontar o dedo quando você errar, mas vai ser essa rede de confiança. Isso é muito importante. Vestem a camisa sem te gerar tanta raiva e tal, né? Isso. É um processo, é uma caminhada. Luísa, dentro desse processo, dessa caminhada, e dentro do método que você desenvolveu, esse método da travessia, o que você vê que é onde as pessoas mais tropeçam? Você trouxe um exemplo da tropeçar em não se reconhecer como vilã, muitas vezes, ou reconhecer a sua parte, a sua meia-culpa. O que você acha que as pessoas mais têm dificuldade e ficam estancadas no momento dessa travessia? Então, parece que o mais difícil é antes da travessia. E justamente o método veio para deixar a pessoa alinhada, colocar no rumo. Muitas ficam em negação, então porque não aceitam o fim, ou porque ficam brigando por bobeira, né? Sabe aquela parte daquele divórcio que, não, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Fica essa briga, partilha. Sabe, eu acho que a não aceitação é o pior de tudo. Querer provar pro outro como ele estava errado ou ela estava errada. Querer se vingar. Então, quando fica muito focado no passado, atrapalha demais. Então, quando a pessoa chega pra mim, ela já chega muito dolorida. Ela quer melhorar. Então, é um trabalho que fica um pouco mais fácil, porque a maioria já está disposta a melhorar e já entrar no método. E aí eu vou trabalhando a aceitação, a se aceitar como vilã, ou aceitar que
Por mais perfeito que fosse o casamento, se a outra pessoa quis a separação, não tem absolutamente nada que você possa fazer, a não ser ir pra frente. Cuidar das pequenas coisas que a vida vem trazendo. Uma frase boa é: o que a vida quer de mim agora? Porque a gente tem que viver um dia de cada vez nessa dor. Na dor, às vezes é um minuto por vez, é uma respiração por vez. Então a vida quer que agora o quê? Nossa, agora eu preciso levantar da cama, agora eu preciso tomar um banho, agora eu preciso comer, agora eu preciso ir trabalhar. Então é passo a passo ali. Então quando a gente vai fazendo isso, a vida já vai se organizando. Então, organizar a casa, deixar o ambiente que você está organizando. Você precisa de ordem em algum lugar. Se tem um caos dentro, espera que ele vai se organizar. Nietzsche tem uma frase bonita que ele fala assim: dentro da gente precisa ter um caos para nascer uma estrela dançante. Que lindo! Então, toda vez que tem caos, vai vir a ordem. Vai vir uma ordem melhor ainda. Então, por isso que eu falo, não se desespera, não tem muito problema em você estar no momento de caos, estar no momento de dor, estar no momento de sofrimento. O problema é ficar parado ali. Então seria assim, quem não, né, respondendo a tua pergunta, é quem não aceita, quem tá preso numa vingança e olhando demais pro outro, olhando demais pro passado. Aí a gente tem que fazer esse trabalho de aceitação. Uma vez que a pessoa aceitou, aí ela vai bem. Luísa, isso que você traz é fundamental quando a gente traz um conceito de perdoar, né? Então, o que é o perdão? Perdão é mais do que doar, né? Então, perdão, é mais que doar. Então, perdoar é um processo de saúde mental, né? De cura na saúde mental. As pessoas atribuem isso simplesmente, isso é espiritualidade, isso é religião. Obviamente, a maioria das religiões trabalha a questão de perdoar, de tão importante que é. Porém, dentro da prática terapêutica, da dinâmica terapêutica, a gente vê claramente, às vezes, uma pessoa que não perdoa esse contexto. E o perdoar não é que eu vou perdoar porque eu vou voltar com aquela pessoa. Perdoar é pra mim. Né, o perdoar alguém fez algo ruim para mim, eu me senti injustiçada naquela situação de divórcio, ou durante a fase pré-divórcio, nossa, fez isso, fez aquilo. Eu preciso perdoar e tocar a vida. Eu vou doar, né, para essa pessoa um mérito que ela não teria. Ou seja, eu não vou ficar lembrando, remoendo e pensando no passado, pensando nas agressões, né, que eventualmente eu entendi que eu sofri. Eu preciso ir para frente. É óbvio que a gente sabe que tem separações muito doloridas no sentido judicial também, né? Quando, especialmente filhos envolvidos, né? Quando a gente tem também a questão da partilha e tudo isso. Mas em algum ponto eu vou ter que perdoar aquela pessoa, é soltar aquela pessoa, é ela não ganhar mais tanto da minha energia, da minha emoção, né? E também o auto-perdão, né? Que é essa coisa que a pessoa fica se culpabilizando. Foi o melhor que eu fiz. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar isso. Você fez o melhor. Naquele momento era o que você conseguia fazer, né? Então, talvez você estivesse cego para algumas situações, mas era o que você conseguia fazer. Então, isso pode ser o não perdão, pode ser sim um lugar também que a pessoa fica estancada, né? Fica naquela lama, naquela... né, areia movediça do processo e fica parado ali e vai afundando, né? É que perdão é uma palavra muito forte e já tem muitas conotações. Então, muitas pessoas pensam assim, se eu perdoar, quer dizer então que eu sou mais fraca. Tem essa associação. Então, às vezes eu até evito de usar, se eu vejo que a pessoa está muito inflamada, eu falo, nem vamos pensar nisso agora. Isso. É mais fácil convencer a pessoa a evitar de pensar no ex, na ex ou no que vocês viveram, do que falar sobre perdão. Entendi. Então é mais vamos pra frente, vamos olhar pra você. Agora é o momento de ser muito egoísta. Momento de ficar autocentrada mesmo. E o auto-perdão daí é aceito com mais facilidade. Que é perdoar que, por mais que você fez o que deu e a gente não controla o outro. Né? Por mais que a pessoa tenha feito tudo perfeito, e se o outro quer se separar, o que você vai fazer?
né? Não tem muito o que fazer. Então, essa palavra perdão, eu evito usar justamente porque eu já vi que tem muitas pessoas que errôneos. É verdade. Estão presas nesse conceito de, então eu valho menos, então a pessoa estava certa. Não, e também, claro, né, se você... Independente de perdoar ou não, a ideia é daqui pra frente. Daqui pra frente, passar o que eu vou a régua, fazer? né? Passar a régua naquela questão. Luísa, e pra gente encerrar, eu queria que você trouxesse um pouquinho essas questões assim, então, por exemplo, o casal se separa. Aí, tinham 3 filhos, tem 3 filhos, e algum deles fica ainda nesse lugar que nós falamos, fica lá, né, na areia movediça, né, não consegue sair dali, né, seja porque não consegue avançar, seja que nem você falou por conceitos, né, que eu trouxe de perdão, e você falou, eu uso de diferente maneira, mas é a mesma coisa, é ir pra frente também, né? E aí, essa mágoa, esse ressentimento, né, essa questão amarga, se fica ali um dos entes parentais, então eles eram um casal, não são mais um casal, mas continuam sendo sócio na educação desses filhos, na construção dessa família, dessas vidas que vieram ao mundo através da história deles, né? Independente de como essa história acabou. Então, o que eu vejo muito na prática é que muitos filhos recebem esse amargor ali, seja do pai, seja da mãe, né? Recebem isso como herança, né? Então, eu tenho um paciente que os pais se separaram há quase 30 anos. E ele tem que mediar o pai e a mãe, numa separação de 30 anos. Ele era uma criança, agora é um empresário, né? Então, como que é isso? Como que você vê isso, assim? Quando tem filhos e as crianças já estão numa idade de entender e ver um sofrendo, ou a mãe ou o pai, a tendência da criança é ficar do lado de quem está sofrendo e colocar o outro como errado, por mais que não seja justo, né? Mas a criança acaba vendo o que está sofrendo. Então é muito importante que a pessoa se resolva com o próprio divórcio, né? Tanto o pai quanto a mãe precisam pensar na criança em primeiro lugar. Né? E seria muito bonito passar a ideia de que fins fazem parte da vida e que junto com o fim vem um recomeço, que o caos faz parte da vida, que a vida não é do jeito que a gente espera muitas vezes. Então tem muitas lições legais para ensinar para as crianças, se conseguir pegar direito, só que a pessoa precisa estar terapeutizada, né? Precisa estar fazendo terapia, precisa estar entendendo que é um processo, aceitar esse processo para conseguir passar para os filhos que isso faz parte da vida e que seria pior ficar num casamento onde há sofrimento. Exatamente, que os dois ficam se degladiando ali. Isso, e a criança, isso. Né? O casamento seria lindo, seria perfeito se as pessoas conseguissem enxergar como, uma vez casados, a gente não se separa, a gente resolve conflito. Seria ótimo. Só que o problema é que as pessoas não resolvem conflito, né? A maioria. Né, vão fazendo um estoque de conflito. Outro, a culpa é do outro, a própria sombra projetada no outro. E isso que faz chegar nesse ponto de divórcio. Então, quando é assim, o melhor é o divórcio. E isso precisa ser passado de acordo com a idade que a criança tem para entender. Então, o ideal é preservar essa criança, não totalmente a ponto dela não perceber o que está acontecendo. Está alienada, né? Está alienada, mas ensinar de acordo com o que ela tem idade para entender. E também a linguagem, o jeito que você fala com a criança, você vai conseguindo passar para ela que aquilo faz parte da vida. É muito ruim quando os pais criam filhos para um mundo que não existe. Um mundo ideal, né? Um mundo perfeito. Gente, não vai acontecer. Essa criança talvez passe por um fim de relacionamento. Nem que seja o fim de um namoro. Em algum momento ela vai sentir essa dor. E é legal ela perceber que os pais passaram essa dor e continuam se tratando com respeito e continuam tendo uma vida bacana e de repente são até mais felizes depois do divórcio. Então, se todo mundo estiver saudável nessa equação, a criança vai estar bem. E a gente reduz muito o risco da alienação parental, né? Que é aquela pessoa que está magoada com o antigo parceiro ou com a antiga parceira e comunica isso de alguma maneira para a criança. E comunica através de palavras, verbalmente ou não verbalmente, né? Então, tem ali as campanhas de não deixar o pai ver o filho, não deixar a mãe ver o filho, né? Então, isso é extremamente danoso para quem? Para a formação de personalidade dessa criança, né? Então, houve o divórcio, não era o que se esperava? Não era. Mas acontece, fins acontecem. Fins acontecem. E
a gente tem tribulações na vida e faz parte, né? Nós vamos ter que saber enfrentá-las, né? Então, tudo isso é importante como lição para a criança. A gente resumiu uma palavra: respeito. Respeitar a própria dor, o próprio processo, respeitar a dor do outro, respeitar o outro, respeitar as crianças. Os filhos podem ser adolescentes ou até adultos. Se tiver respeito entre todos, vai dar certo. E é isso aí. Luísa, muito obrigada, né, por você ter vindo, né? Muito gostoso ter esse papo, essa fala que acabou sendo super leve, né? A gente vê o quanto você está bem resolvendo e tudo isso, né? Quanto está ajudando a resolver, né? E outras pessoas resolvam também. E eu quero te agradecer pela atenção. E uma coisa importante, a Luísa, né, foi nossa hoster em alguns momentos ali da pré-jornada, e agora ela vai ter uma mesa redonda na Jornada Conexões, que vai acontecer em março, 19 e 20 de março de 2027. Você não pode perder. E eu quero te convidar também para os nossos próximos encontros aqui, que nós vamos te avisando. Muito obrigada.